Devem estar se perguntando por que a foto de perfil do meu canal está preta. Pois eu estou querendo iniciar um novo início para vocês. Pois essa será a minha tela do meu monitor. E sim, vai ter novos membros. Se vocês estão se perguntando aí, Davi, vai ter novos membros? Sim. Eu quero ser um novo início para você, para poder vocês ficarem mais felizes depois dos vídeos de edit que eu postei lá para vocês, né? Porque eu tô fazendo agora edit na CapCut. Muito obrigada aí, CapCut. Thank you. E é isso, espero que vocês gostem desses inícios e bye bye!